Vamos lá, Adonis, assim, depois do evento aqui de Goiânia, eu já trabalho com a área da saúde há um tempo e o Matheus tem desafiado a gente a escrever, né? E veio esse livro no meu coração e creio que é realmente um projeto de Deus. É bem baseado naquela evento que a gente fez aqui dentro da minha fala, que é cuidar para prosperar. E dentro dessa minha jornada, e eu te acompanhando nesse tempo, e eu vi muito sentido em colocar a abordagem sua como profissional da área da saúde também relacionada a isso. E eu queria que você fizesse a sua abordagem para que eu relate no meu livro, né, como neurocientista, fisiologista, como que o cuidado com o corpo, com a mente, pode levar à prosperidade Uhum, dentro da sua visão. Porque a minha visão aqui é uma visão administrativa, é uma visão do que eu tenho de atendimento, é claro que está um pouco relacionada, mas a sua visão é de alguém que é especialista. uhum, muito bom. E eu, Tá. eu quero, dentro da parte de Semana cuidado que com o corpo, vem. porque eu abordo as três esferas, né? Corpo, mente e espírito. Assim, o seu evento foi, inclusive, enriquecedor para que eu pudesse escrever. Vamos lá, assim, falando sobre a parte de neurociência, Adonis, assim, como que o cuidado com o corpo influencia o funcionamento cerebral e a saúde mental? Tá. Excelente questão. Para mim, na minha concepção, a maior descoberta minha para a minha vida, na prática, relacionado a quando eu olho para a fisiologia, para o estudo do corpo humano e seus sistemas, para mim a maior descoberta é o quão nós podemos impactar e transformar a nossa fisiologia, nosso ambiente fisiológico interno, e o quanto ele vai permitir um cultivo de um jardim mental, emocional mais positivo ou mais apropriado para que nós enfrentemos os problemas do dia a dia. Como assim, Adonis? Vamos primeiro falar do jardim mental. Hoje nós sabemos que mais de é, 82% dos pensamentos que permeiam na humanidade, eles são negativos, potencialmente negativos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, nós temos uma média de 18% apenas no dia de pensamentos positivos. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que o problema está na mente, o problema está em mim, o problema está no ser humano, o problema está no mundo? Não, o problema está só na ignorância. Lembra? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu gosto muito de trazer evidências bíblicas, porque quando fala de verdade, a gente fala que na Bíblia está muito correlacionado a verdade com a luz e a ignorância com as trevas. Então, nesse aspecto, a verdade, no caso, é simplesmente a luz perante a ignorância que muita gente tem, inclusive nós temos em alguma parte da nossa vida, mas a maioria das pessoas tem relacionado ao autocontrole mental, que eu chamo de autogoverno. Então, se a mente ela é um jardim, e nesse jardim nós temos pássaros que vão pousar, a gente pode chamar eles de corvos ou urubus, que são os pensamentos negativos, e bem-te-vi, beija-flores, que são os pensamentos positivos, o que vai fazer com que esses corvos, esses urubus, eles se mantenham na nossa mente, ou eles consigam fazer ninhos na nossa mente e habitar na nossa mente. É o que nós cultivamos nesse jardim mental. Então, se a mente é um jardim mental, nós não podemos evitar é, que se pousem urubus ou corvos, que são os pensamentos negativos, mas nós podemos mantê-los lá ou não. Ou nós podemos colocar algum tipo de espantalho lá no nosso jardim. Que aí nós temos, obviamente, dentro daquilo que tem os nossos programas, diversos aspectos para ensinar a galera como fazer esse tipo de espantalho mental, vamos colocar assim, ou drivers mentais, que é para impedir com que esses passarinhos eles possam fazer morada na nossa mente. Então, o primeiro ponto é entender que a mente, ela está aí, nós não temos como impedir pensamentos negativos, e nós não temos, mas nós temos como manter um ambiente positivo para isso. Aí a maioria das pessoas, até os anos 2000, acreditava-se que, por conta da instituição da genética, a medicina era muito geneticista até então. O Rodrigo da área da saúde também, vocês vão poder falar até bastante sobre essa questão, que até aquela questão da clonagem das ovelhas Dolly lá, naquela época, inclusive daquela novela O Clone. Então, nessa época, a medicina ainda era muito geneticista. E acreditava-se demais
que a mente comandava o corpo inteiro, ou o cérebro mandava em tudo. O cérebro era o mais importante. E eu não estou aqui querendo tirar a, a autoria do cérebro e o papel do cérebro como um interpretador, como um direcionador do ponto de vista fisiológico. Não. Mas eu quero aqui dizer que, infelizmente, existiu-se muito engano nessa questão. Principalmente porque quando nós entendemos sobre a parte fisiológica, aqui eu quero trazer a parte da fisiologia e o corpo como uma das melhores e mais potentes, mais rápidas, mais eficazes ferramentas para você direcionar o controle mental, ou ter o controle da sua mente. Como assim, Adonis? Se nós temos nossos pensamentos que governam nossos sentimentos, que determinam nossas ações, decisões e comportamentos que vão gerar os nossos resultados, é um equívoco a gente achar que tudo começa no pensamento e que o pensamento ele é a matriz criadora, porque não é. Porque, por exemplo, quando nós olhamos para alguém que está doente, nós vemos uma pessoa doente, os pensamentos que passam na cabeça de uma pessoa que está doente, por exemplo, com febre, com dor de garganta, com algum tipo de gripe, são pensamentos, na maioria das vezes, negativos. Essa pessoa está com mais urubu no jardim dela do que nós que estamos saudáveis. De outra forma, em outra magnitude, quando você está, por exemplo, com uma situação saudável ou com uma novidade de vida, por exemplo, viagem para Disney, viagem para fora, você não dorme direito, você viaja mal, mas você acorda antes. Ou vamos colocar melhor, vamos colocar aquela situação quando nós éramos crianças e ir para o passeio da escola. Passeio da escola, você nem dormia, cara. Eu lembro até hoje, alguns passeios da minha escola eu nem dormia na noite anterior, porque eu ficava entusiasmado para poder viver aquele momento, independentemente do que acontecia, se estava chovendo ou não, era um dia memorável. Os meus pensamentos eram muito mais positivos, eu tinha muito mais novidade de vida, muito mais dopamina, muito mais motivação. E aí, Adonis, então, mediante a isso, e quando a gente olha para a nossa fisiologia, nós entendemos que não é apenas o pensamento que brota. Do que faz brotar o pensamento? O pensamento ele brota através do ambiente fisiológico que nós mantemos no nosso corpo. Então, o nosso ambiente fisiológico, ele que determina, na minha concepção, como vai estar no nosso estado mental, ou como vai se manter o nosso jardim mental, fazendo uma amarração e um laço dentro daquilo que eu falei no início. Aí a grande pergunta que fica, Delita e Rodrigo, é como eu faço para melhorar ou para manter um ambiente fisiológico interno que vai condizer, que vai ser condizente com autocontrole mental, que vai ser condizente com um pensamento positivos, que vai ser condizente com diminuir minha procrastinação, enfim, para que eu possa cuidar mais das pessoas, vamos colocar assim, que eu acho que tem a ver com o tema do livro. Então, é aí que eu entro com a rotina que salva. Eu acredito muito que nosso corpo, ele tem sim impacto na mente, assim como nossa mente tem impacto no corpo. É uma via de mão dupla. Eu gostaria aqui de deixar claro um ponto só. Não é que o corpo manda na mente, mas não é somente o cérebro ou a mente que tem um papel de manda-chuva, porque ela também recebe feedback do ponto de vista do nosso ambiente fisiológico. E se o ambiente fisiológico ele trabalha a partir de hormônios, tudo aquilo que gera hormônio no corpo pode ser usado como uma ferramenta de controle, uma ferramenta de auxílio nisso. E aqui entra, querendo ou não, a nossa rotina. Eu tenho uma frase que a rotina salva, mas ela também mata. Então, dentro da nossa rotina, a gente pode identificar certos hábitos que vão servir, por exemplo, para nós termos esse resgate do autocontrole, do autogoverno, ou de uma possível aí, saúde mental mais apropriada. Então, aí a gente pode falar de tudo: exercício físico, água, sono, música, ambiente, pessoas, relacionamentos, elogio, vida financeira, enfim, entram diversos aspectos nisso aí. Acho que vai dar um capítulo, hein? Perdão, perdão, porque acho que Não, dentro é que desse. é muita. Eu falei para o Rodrigo, falei assim, eu queria muito falar com a Adonis, porque assim tem muito a ver. E ele também está escrevendo livro e tem muito a ver com esse tema também. É, depois, acho que aí, dentro dessa fala, a gente já abrangeu assim, muitas das perguntas que eu ia fazer aqui, mas assim, que papel o exercício físico desempenha na neuroplasticidade e na saúde do cérebro?
muito bom. O exercício físico por conta do... primeiro que o exercício físico, ele, para mim, antigamente eu tinha até vergonha de falar que eu era profissional de educação física, porque é uma profissão muito desmerecida na sociedade. Mas Deus acabou me curando com essa minha harpa. Há uns 5 anos atrás, eu fui um pouco menos, um pouco mais, uns 6, 7 anos atrás, eu fui curado desse problema, dessa síndrome do patinho feio com o exercício físico. E o que me ajudou a curar isso foi os estudos com base científica sobre o exercício e a fisiologia. Quando eu estudo a fisiologia e eu vejo o que pode impactar a nossa fisiologia, o nosso organismo, de forma positiva, eu, eu posso entender uma coisa, que o exercício físico ele é uma das ferramentas mais completas para que isso aconteça. No que tange à saúde mental, é algo que vem assustando não somente eu, mas vem assustando toda a comunidade científica nos últimos 30 anos. Todas as descobertas relacionadas ao exercício físico vêm sendo algo, assim, inacreditável. Eu posso te dizer que os dois maiores consensos da literatura científica hoje relacionada à saúde é o sono e o exercício físico. Então, o consenso literário científico é aquilo que a maioria dos cientistas eles concordam relacionado a um assunto que a gente sabe, sendo membros da área da saúde, que é algo quase impossível, né? Então, assim, relacionado ao exercício físico e seus benefícios, é multifatorial, é poderoso. Agora, relacionado à neuroplasticidade e ao cérebro, principalmente por conta das últimas descobertas relacionadas às miocinas. Então, o exercício físico ele tem uma liberação poderosa, impactante de miocinas. O que são miocinas? São hormônios que o próprio músculo esquelético, na sua contração, é, na sua relação química interna, ele libera. Então, miomúsculo, sinas, hormônios, agentes comunicadores internos, né, fisiológicos. Então, o nosso músculo ele libera algumas miocinas que estão no papel, por exemplo, da neuroplasticidade. A principal delas é a irisina, que é liberada, e a outra que tem um grande papel fundamental na neuroplasticidade é o BDNF, que é o fator de crescimento dos neurônios. Então, não somente na neuroplasticidade, mas também, por exemplo, na neurogênese. A gente vê muita questão relacionada a isso na literatura científica, principalmente na neurociência. Inclusive, quebrando um pouco aquela questão de que, para eu melhorar minha cognição de uma criança, para eu poder melhorar a cognição de uma pessoa, ou para evitar Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, qualquer tipo de doença neurodegenerativa, é bom fazer quebra-cabeça, palavra cruzada, xadrez, isso é um grande equívoco, que antes falava-se isso. Não, você tem que fazer exercício para o cérebro. Nenhum exercício é mais poderoso do que o exercício físico, por conta do aumento do fluxo sanguíneo, liberação das miocinas e afins e hormônios, né, relacionado à prática, que então o exercício físico ele é a ferramenta mais poderosa para a questão de neuroplasticidade e também de saúde mental, evitando doenças, promovendo uma melhora da memória, a melhora de irrigação de áreas cerebrais, como por exemplo o hipocampo, que é uma área da nossa memória que é muito importante. Ela é uma das áreas que são danificadas em doenças neurodegenerativas. A liberação dessas miocinas também, elas impedem a proliferação de algumas proteínas é, que geram o gatilho para o início dessas doenças neurodegenerativas, que é, por exemplo, as proteínas beta-amiloides, são proteínas que geram aí, você vê um cérebro de uma pessoa que está com início ou está passando por uma doença neurodegenerativa, você vê o cérebro dela com uma enxurrada desse tipo de proteínas, mas a gente vê também, ao mesmo tempo, o exercício físico liberando essas miocinas e impedindo, diminuindo, fazendo como se fosse uma limpeza cerebral nesse quesito. Então, o exercício físico, sim, tem um papel muito importante na neuroplasticidade, é dessa forma que acontece, mas a gente tem que lembrar que é muito mais do que aquilo que a gente imagina, e hoje a gente só conhece 700 miocinas, e com certeza a ciência já falou que existem mais de 70 mil. Ô Deus poderoso, quero que vocês coloquem isso na minha fala. Ô Deus poderoso, que Deus que é esse, né? Que a gente não vai chegar nem na unha daquilo que nosso corpo pode e faz. Sei.
E assim, aproveitando essa fala sua, assim, para você falar, só complementar esse conteúdo a respeito da obra grandiosa que Deus fez, você que é um estudioso da fisiologia, resume aí sobre o que que, estudando isso, o que que você vê sobre Deus. Não tem como explicar, a gente não vai conseguir nunca, mas a sua visão. Rapaz, te falar que quando eu era ateu, uma das coisas que mais fizeram a me curvar diante da existência de um Deus foi aprofundar nos estudos do nosso corpo humano. Então, assim, é assombroso o que acontece dentro do nosso corpo. E eu vou te falar, eu vou te abrir aqui. Quanto mais você estuda, mais você sabe que a gente não chegou em muito, a gente chegou muito pouco próximo daquilo que realmente acontece. Nós temos assim, nós vemos assim, a gente tem uma visão muito deturpada, ainda muito nebulosa do que é o nosso corpo, da grandiosidade que ele possui, que ele faz, do que acontece. Por exemplo, para nós estarmos um entendendo o outro aqui, para nós estarmos nos comunicando e conseguindo entender o que cada um está falando, ao mesmo tempo nós estamos conversando com uma voz aqui dentro. E ao mesmo tempo podendo fazer projeções do futuro, é uma coisa que acontece em milhões de reações para que isso aqui simplesmente possa ocorrer. Então, eu acho assim, inacreditável, não tem assim, ó, tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Tem que ter mais fé do que nós que acreditamos, viu, gente? Pelo amor de Deus. E em relação à espiritualidade, Adonis, assim, existe uma relação prática, assim, de práticas espirituais com relação à saúde cerebral. Essa relação aí o que que a Ah, neurociência explica sobre isso? boa. Enfim, como eu tenho essa veia científica, eu sempre busquei estudar cientificamente a Bíblia, cientificamente o poder da oração. Inclusive, a pessoa ela entrar dentro de uma religião, ela fazer parte de uma comunidade espiritual. Então, obviamente, que na ciência não tem a espiritualidade não é tratada com o nome espiritualidade, ela é tratada com o nome religiosidade. É um pouco complicado para nós, né, que somos cristãos, ouvir a palavra religiosidade, porque Jesus ele acabava até repreendendo os religiosos, mas é só para deixar claro aqui que no estudo não tem como, a palavra-chave é religião, religiosidade, que dar-se a entender uma pessoa que vive numa comunidade que cumpre princípios religiosos, bíblicos principalmente, nesses estudos. E aí, diversos estudos comprovam é, a, a, o aspecto de que a religião ou a espiritualidade, ou você ter uma conexão com Deus, ela te ajuda na sua saúde física primeiro. Inclusive, estudos de corte demonstrando a melhora em doenças de cunho cardiovascular, que são as doenças que mais matam hoje no mundo, no planeta Terra. Então, melhora de caso de hipertensão, melhora de morte por doenças cardiovasculares. Então, quem ora, quem tem conexão, quem vai pelo menos uma vez na igreja, ou num ambiente religioso, possui essa melhora. Pessoas que frequentam esses locais, elas morrem menos, em média, aumenta a expectativa de vida em mais de 14%, melhora a aderência de pessoas jovens que estavam adictos, né, viciados em algum tipo de droga, e aí os vícios que foram analisados nesses estudos eram vícios em drogas psicoativas, maconha, crack, etc., e automaticamente o álcool também foi analisado. Você vê uma melhora dessa questão. E você vê também na parte de estudos relacionados, tanto na parte de oração, de religiosidade, na parte de oração, mas eu vou fazer um paralelo aqui com algo que é igual a uma oração, que é chamado de mindfulness, né? Que é a meditação. Então, a meditação a gente pode dizer que é uma modalidade de oração, a oração é uma modalidade de meditação. Alguns estudos nessa linha demonstram a questão da neuroplasticidade, do poder que a oração possui no que tange a saúde mental. Então, melhora de ansiedade, melhora de depressão, melhora de comportamento suicida. E assim, em porcentagens que eu não vou saber exatamente te falar, mas melhoras significativas. Então, melhoras acima de 15, 14, 15, 20% de melhora em quadros depressivos, ansiolíticos, de pessoas que estavam com pensamentos suicidas.
E também melhora no que tange o aspecto que aí eu acho que assim, é mais assustador, melhora na neuroplasticidade, nas áreas cerebrais e também melhora em tamanho do hipocampo. Então, o hipocampo é uma área do nosso cérebro que cuida da memória e também daquilo que a gente precisa fazer. E automaticamente o hipocampo está muito relacionado com o nosso episódio de estresse e ansiedade, porque está numa área emocional, a memória está numa área emocional. Diante disso, eu vejo que você manter pelo menos um tempo, 5 a 15 minutos por dia, uma conexão com Deus, ou você poder frequentar uma comunidade de pessoas que buscam o mesmo propósito, princípios e valores, no caso, uma comunidade cristã, uma comunidade espiritual, que seja, vai trazer muito benefícios. E os benefícios, eles estão além, por exemplo, de apenas benefícios fisiológicos, no que tange a saúde, impedir, diminuir doenças, mas também estão na questão de você diminuir estresse, ansiedade, depressão e até aumentar a seu tamanho do hipocampo e melhorar a sua neuroplasticidade. Então, eu vejo assim que tentei fazer um resumo aí do que a ciência nos traz de evidência relacionada à prática espiritual, oração e a parte de neurociência e saúde. Inclusive, muitos estudos vêm saindo aí nessa linha. Adonis, Jesus foi o maior exemplo de liderança que a gente teve, né? E Jesus, ele liderou, assim, a visão que eu tenho, talvez em outros aspectos pode ter outros vieses, mas ele liderou baseado no cuidado. Jesus liderava cuidando das pessoas. E o cuidado dele gerou uma prosperidade, né? Eu cito isso lá no meu livro, onde que fala que ele foi o exemplo de liderança e que o cuidado gerou a prosperidade. A sua visão, assim, como um líder também, você lidera pessoas, você está na sua área de professor, de acadêmica também. O que que o exemplo de Jesus dentro dessa liderança baseada no cuidado é para você? É o maior tapa na cara que eu poderia receber, né? Porque Jesus, ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Então, eu acredito que o fato dele ter vindo na Terra como um homem foi porque era a única forma de Deus poder pagar aquilo que era uma dívida nossa, mas também foi já para ele aproveitar e dizer, Deus poder mandar uma mensagem para nós, filhos, se Jesus 100% homem conseguiu, vocês também conseguem. Então imitem a Deus, imitem a Jesus. Inclusive tem uma passagem que fala para nós imitarmos a Cristo, aí dói. Então, para mim, relacionado, quando eu analiso o Adelita, eu vejo perfeitamente, concordo com você relacionado ao que você disse, realmente Jesus ele tem como uma primícia o cuidado. A gente pode chamar de mansidão, de amabilidade, o amor, né? O amor ele traz o cuidado e realmente prosperou, tanto é que algo que ele trouxe há 2.000 anos atrás simplesmente dividiu a história, simplesmente deu o que falar, inclusive quem era ateu na época, pessoas de outros povos falaram daquilo que Jesus e os discípulos estavam fazendo, então realmente prosperou e multiplicou, que é o que nós temos até hoje, que é o Evangelho de Cristo. Então, concordo com você relacionado à mansidão, relacionado a prosperar, relacionado ao cuidado. E para mim é um tapa na cara por conta do meu temperamento, do meu estilo. Então, é um tapa na cara porque quando eu leio lá, Adonis, você tem que gerar o cuidado. E cada pessoa tem uma interpretação, e obviamente o Espírito Santo trabalha de forma individual, eu acredito em cada uma das pessoas. Então eu vejo que ultimamente, vou até te falar, ultimamente vem sendo para mim um tapa na cara, ô Adelita e Rodrigo, porque eu preciso trabalhar mais esse cuidado, essa amabilidade. Não é nem o cuidado, eu sempre cuidei de quem esteve comigo, mas eu acredito que é a forma de cuidar. Então, quem me conhece mais próximo sabe que eu tenho um jeito mais de confronto. E com Jesus, Jesus agora está. Primeiro Jesus que eu me apaixonei foi o Jesus radical, o Jesus rebelde, que era o rebelde dos religiosos, e chamava os caras de hipócrita e raça de víboras. Agora, o Jesus agora que tá me pegando é o Jesus da mansidão, é o Jesus do cuidado. Então, eu tô passando por essa metanoia agora nessa fase. Ele está te preparando para o Max que está chegando. É isso aí. Deve estar me preparando para o Marcos. Perfeito. Sim. Adonis, uma das coisas que mais me impactou quando eu te conheci foi a sua relação com a gratidão. Você citou o estudo, né, científico, e eu peguei esse estudo e fui lendo ele, e algo gerou no meu coração para citar no meu livro também, porque quando eu cuido de alguém, assim, é aquela situação assim, eu cuido de alguém, alguém vai ser grato por mim.
essa gratidão, ela vai fazer bem para aquela pessoa que foi cuidada e para que eu que cuidei. Então, nesse caso, nesse cuidado, a prosperidade é para as duas pessoas, para quem foi cuidado e para quem cuidou. Então, assim, nesse Verdade. estudo eu dei uma revisada nele, mas eu queria, assim, que você fizesse um resumo a respeito da gratidão e relacionado ao cuidado para prosperar mesmo. Uau. A primeira coisa que eu posso falar sobre gratidão é que a gratidão, para mim, ela é o treino do viés cognitivo negativo, né? Então, ela é um treino para que nós não sejamos encobertos pela avalanche de pensamentos negativos ou de circunstâncias negativas que nós enfrentamos como seres humanos. Nós temos essa maior facilidade em perceber a crítica, em perceber o negativo, em perceber as coisas ruins. Nós temos essa maior facilidade. E por nós termos essa maior facilidade, por questões anatômicas, químicas, por áreas cerebrais, nós acabamos reclamando mais e agradecendo menos. Então, para mim, sempre foi um negócio que eu nunca gostei do reclamão, tá? Então, desde a minha infância, eu sempre fui um cara mais positivo. Essa foi a minha tendência. Depois, quando me deparei na parte de neurociência, eu tive que estudar muito gratidão, que era uma linha muito científica usada como terapia cognitiva comportamental. Usa-se como tratamento a gratidão, fora do Brasil pra caramba. Livros escritos, grandes pesquisadores, inclusive Harvard, Agradeça e Seja Feliz, alguns livros específicos de grandes autores e grandes pesquisadores, você começa a se curvar diante desse assunto que é muito importante, porque parece balela, né? Com água, glutamina e gratidão. Parece que é aqueles negócio de louco, né? Dos indianos. Ai, largue tudo e sou hippie, só agradeça. Não, não é assim. Mas, cientificamente, traz aspectos muito positivos. Então, a gratidão para mim tem que ser um treino diário. E ela deve acontecer porque nossa raiz, essência aqui na Terra, é uma essência de crítica, uma essência de reclamação. Então, ela já ajuda nesse aspecto comportamental e de hábito. Agora, no que tange ao aspecto científico, nós nos surpreendemos, porque a gratidão, ela também é algo que, quando a gente coloca em hábito, ela protege o nosso cérebro de doenças. A gratidão, ela diminui a ansiedade, ela diminui a depressão, ela melhora a parte cardiovascular, porque você diminui o seu estresse. Então, e alguns os estudos que eu acho que você deve ter pego aí, que eu cito sempre, são os estudos que você mantém uma rotina de gratidão, um diário de gratidão, um hábito de agradecer. E não somente o fato de você criar um hábito vai ter essas melhoras fisiológicas de uma forma momentânea ou num aspecto assim desses dias que você estiver fazendo, mas você também vai poder experimentar de aspectos cerebrais. Inclusive, tem estudos que demonstram a liberação de BDNF, que é o fator de crescimento neurológico do neurônio. Então, que também são promovidos pela gratidão. Então, eu vejo assim, a gratidão é algo que é poderoso, eu concordo relacionado a você, porque quando você cuida de alguém, a pessoa se sente grata, mas você também sente. Nós temos essa essência de transbordo. Eu vejo assim, tem gente até que é viciada em doar, a pessoa acaba se tornando viciada em doar, e não tá errado, não. Porque quando você ajuda alguém, você se sente melhor do que a pessoa. Se os trouxas pensassem assim, pô, se eu tô ajudando alguém, eu tô ficando melhor do que ela que está sendo ajudada. Então, eu vejo que isso é muito importante. Eu quero terminar falando da gratidão. Você me pegou numa parada e o Espírito Santo está me incomodando aqui. Eu não ia falar disso, era para eu falar no começo, eu vou ter que falar agora. Lembra de uma coisa, ó. Se liga numa reflexão que um dia eu estava no meu jardim, Deus me permitiu fazer. O Espírito Santo me levou para uma mangueira que eu estava lá. Tinha uma mangueira na minha antiga casa, uma mangueira gigante. E aí eu olhei para ela e falei assim, rapaz, a mangueira tá cheia e nós não colocamos nada para essa mangueira aí. Ela come o quê? Eu fiquei olhando assim, eu vi os bichos comendo a manga e eu falei, uai, mas a mangueira não come a manga. Quem tá comendo a manga é os besouros, quem tá comendo a manga é os bichos. Vem direto os, os gambazão, eles comem essa manga. Às vezes cai, eu levo para os vizinhos. Então, quem come a manga é todo mundo menos a mangueira. Olha que doido. Então, olha a essência que tem a natureza. A essência da natureza é você cresce, fica forte, dá folha, fruto, e os seus frutos não servem nem para você, é para você transbordar.
Então, olha que louco, aquela mangueira, ela estava alimentando todo um ecossistema dentro do meu jardim lá e dentro até do condomínio. Então, eu vejo que o cuidar, ele tá envolvido com você transbordar aquilo que você tem dentro. Então, eu nunca vi uma mangueira comendo manga, eu nunca vi uma laranjeira comendo laranja. Os frutos que nós produzimos é sempre para gerar transbordo e para alimentar aquilo que está à nossa volta. Então, que nós possamos ser cada vez mais mangueiras, cada vez mais laranjeira e menos mesquinhos, menos, às vezes, igual aquele, aquele servo infiel que ao invés de transbordar e multiplicar o talento, ele acabou retendo o talento. Então, que nós não possamos, que nós não retamos o nosso fruto, que nós não possamos reter o fruto que nos é dado, que nós possamos transbordar. E aí entra naquilo que você, é o tema maravilhoso que você escolheu, que eu fiquei impactado quando vocês compartilharam comigo, que é cuidar para prosperar, né? Então eu vejo que sempre que você cuida, sempre que você usa a mansidão, o amor, sempre que você transborda, você prospera. Principalmente com os frutos. Inclusive com aquilo que às vezes as pessoas acham que não tem, né? Que é o conhecimento. A única coisa que quando você divide e multiplica é o conhecimento, já percebeu? Então, é a única coisa que se multiplica ao ser dividido. Então, eu acredito muito nisso aí que você disse, e a gratidão ela é mais uma forma da gente poder também exercer essa oportunidade que Deus nos deu de governar sobre a nossa carne, que é reclamona, que é crítica. Amém. Já ia te pedir uma mensagem final aqui, mas você já acabou de fazê-la. Mandou muito bem. Obrigada. Deus te abençoe, viu? Valeu. Deus Até abençoe. amanhã. Beijão, gente. Obrigado, Deus abençoe Com vocês Deus. também. Tchau, Tchau. tchau. Valeu.